a cruz e a vida da alma. Deus tem plenamente provido a nossa redenção por meio da cruz de Cristo, mas não se deteve nisto somente. Na cruz também segurou, contra toda possibilidade de falha, o desígnio eterno do qual Paulo fala em Efésios 3, 9 e 11, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada, por meio da Igreja, aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Dizemos que da obra da cruz resultaram duas consequências, ligadas diretamente ao cumprimento deste plano em nós. De uma parte, mediante esta obra, a vida de Cristo foi entregue para encontrar sua expressão em nós, por meio do Espírito Santo que mora em nós. Por outra parte, ela fez possível aquilo que chamamos carregar a cruz, vale dizer, a nossa cooperação na ação do dia a dia de sua morte, para que esta nova vida seja manifestada em nós, de forma que o homem natural seja progressivamente conduzido ao lugar que deve ocupar em submissão ao Espírito Santo. Estas duas consequências são claramente dois aspectos, um positivo e o outro negativo, da mesma obra. Está claro que nos referimos particularmente ao problema do proceder em uma vida vivenciada para o Senhor. Até aqui, estudando a vida cristã, nos detivemos nas crises que constituem seu início. Nos ocuparemos agora especialmente do caminho do discípulo, tendo mais claramente em vista seu adestramento para ser um servo de Deus. Dele tem dito o Senhor Jesus: quem não leva sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Devemos então examinar o que é um homem natural e que significa levar a cruz. Para compreendê-lo é preciso voltar mais uma vez ao Gênesis, e considerar como Deus queria que fosse o homem, quando o criou, e como seu plano foi obstaculizado. Poderemos, deste modo, compreender os princípios em base aos quais fomos feitos aptos para viver novamente em harmonia com este plano. A verdadeira natureza da queda. Se tivermos somente uma revelação limitada do plano de Deus, não podemos menos que perceber a importância atribuída à palavra homem. Nós diremos com o salmista: o que é o homem, para que te lembres dele? A Bíblia nos mostra claramente que aquilo que Deus deseja sobretudo é um homem segundo o seu coração. Deus cria, então, um homem. Nós aprendemos de Gênesis 2: Adão foi criado alma vivente, dotado de um espírito com que podia comunicar-se com Deus, e de um corpo físico para estar em contato com a natureza material. Diversos fragmentos do Novo Testamento, como 1 Tessalonicenses, confirmam esta tríplice natureza do ser humano. Por meio de seu espírito, Adão estava em contato com o mundo espiritual de Deus, através de seu corpo estava em contato com o mundo físico das coisas materiais. Ele reunia em si estes dois aspectos da ação criadora de Deus e se convertia, assim, numa personalidade, uma entidade vivente no mundo, autodeterminada e com a faculdade da livre escolha. Considerado em seu conjunto, ele era então um ser consciente de si e capaz de expressar-se por si mesmo, uma alma vivente. Vimos já que Adão foi criado perfeito, com isto queremos dizer que não tinha imperfeições, porque foi criado por Deus, mas não tinha ainda sido convertido em perfeito. Ainda necessitava de um último retoque, Deus não havia cumprido tudo o que tinha intenção de fazer em Adão. Ele tinha alguma coisa a mais em vista, porém tudo isso estava então suspenso. Deus havia procedido ao cumprimento de seu plano criando o homem, mas seu plano ia além do homem, porque devia assegurar a Deus todos os seus direitos no universo, graças a um instrumento, o homem mesmo. Mas como podia o homem ser um instrumento do plano de Deus? Unicamente com uma cooperação derivante de uma união vivente com Deus. Deus procurou ter sobre a terra não somente uma raça de homens do mesmo sangue, mas uma raça em cujo membro residisse a sua vida. Uma raça como essa devia superar a queda de Satanás e efetivar tudo aquilo que Deus tinha no coração. Isto era o que Deus tinha em vista na criação do homem. Vimos, também, que Adão foi criado neutro. Ele tinha um espírito que o capacitava para estar em comunhão com Deus, mas como homem ele não estava ainda, por assim dizer, definitivamente orientado, tinha o poder e a faculdade de escolher, porém podia, se o desejasse, tender para o lado oposto. O fim de Deus para o homem era o estado de filho, ou, em outras palavras, a demonstração de sua vida nos seres humanos. Esta vida divina estava representada no jardim do Éden pela árvore da vida, a qual produzia um fruto que o homem podia receber, aceitar,
comer. Se Adão, criado neutro, tivesse se encaminhado voluntariamente nesta via e, escolhendo depender de Deus, tivesse recebido o fruto da árvore da vida, que representava a vida mesma de Deus, Deus teria sua vida em comunhão com os homens, ele teria obtido filhos espirituais. Mas se, ao contrário, Adão se tivesse voltado para a árvore do conhecimento do bem e do mal, teria estado, em consequência, livre para desenvolver-se, segundo seus próprios instintos, fora de Deus. Porém, como esta última escolha implicava cumplicidade com Satanás, Adão encontrou-se assim na impossibilidade de alcançar o fim a que Deus o tinha destinado. A alma humana. Agora conhecemos o caminho escolhido por Adão. Achando-se entre as duas árvores, cedeu a Satanás e pegou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto determinou a orientação do seu desenvolvimento. Daquele momento em diante, ele dispôs de uma consciência, ele conhecia. Mas, e aqui chegamos ao ponto, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fez do primeiro homem um ser sobre-desenvolvido em sua alma. A emoção foi tocada, porque o fruto era desejável aos olhos, e ele desejou, a mente, com sua possibilidade de arrazoar, se desenvolveu porque ele foi feito inteligente, e a sua vontade fortificou-se de forma de poder sempre, no futuro, decidir seu caminho. O fruto serviu para a abertura e desenvolvimento da alma, de forma que o homem não foi mais somente uma alma vivente, mas daí em diante viveu segundo a sua alma. O homem não possui então mais simplesmente uma alma, mas daquele dia em diante, a alma, com seu poder indispensável de livre escolha, tomou o lugar do espírito como força animadora do homem. Devemos fazer aqui uma distinção entre as duas coisas, porque a diferença é muito importante. Deus não se opõe ao fato que é uma realidade em suas intenções de que nós tenhamos uma alma como aquela que foi dada a Adão. Mas o plano que Deus nos assinou é o de desenvolver alguma coisa. Existe, hoje, algo no homem que não deriva simplesmente da existência de sua alma, mas do fato que ele vive segundo a sua alma. Isto é o que Satanás introduziu por meio da queda. Ele empurrou o homem a empenhar-se num caminho onde sua alma ter-se-ia desenvolvido a ponto tal de converter-se na fonte mesma de sua vida. Devemos, porém, prestar atenção. Para remediar isto, não é necessário que nós procuremos anular todo aquilo que está na alma. Ninguém pode fazer isto. Se hoje a cruz age verdadeiramente em nós, isto não significa que fiquemos inertes, insensíveis, sem caráter. Nós possuímos ainda uma alma e todas as vezes que recebemos alguma coisa de Deus, ela nos resultará útil, mas como um instrumento, uma faculdade submetida exclusivamente a Deus. Todavia, o interrogante é o seguinte: no que concerne à alma, ficamos nos limites fixados por Deus, ou seja, nos termos que ele estabeleceu no princípio no Jardim do Éden, ou nos saímos destes limites? O que Deus está fazendo agora é o trabalho do vinhateiro quando constrói uma sebe em volta da vinha. Existe, em nossa alma, um desenvolvimento indisciplinado, um crescimento desregulado que deve ser controlado. É necessário que Deus elimine tudo isto. É necessário que os nossos olhos sejam abertos a estes aspectos da ação de Deus em nós. Por um lado, o Senhor procura deixar-nos em condições de viver a vida de seu Filho. Por outra parte, ele prossegue uma ação direta em nosso coração, para destruir os outros recursos naturais que são o fruto do conhecimento. A cada dia aprendemos estas duas lições, um acréscimo da vida de seu Filho, e uma limitação, até a extinção, da outra vida da alma. Estas duas ações continuam sem trégua, porque o Senhor deseja um desenvolvimento perfeito da vida de seu Filho em nós, com o objetivo de revelar a si mesmo, e por este meio nos reconduz, naquilo que concerne a nossa alma, ao ponto de partida de Adão. Paulo disse a este respeito: pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que significa isto? Quer dizer simplesmente que eu não empreenderei nada sem confiar-me a Deus. Não acharei nenhuma capacidade em mim mesmo. Não darei nenhum passo porque não tenho o poder de dá-lo. Embora tenha em mim aquele poder que herdei, não o usarei, não colocarei fé alguma em mim mesmo.
Tomando fruto, Adão se converteu em possuidor de um poder de agir autonomamente, contudo, de um poder que, mantendo-o independente de Deus, o colocou diretamente nas mãos de Satanás. Nós perdemos este poder de atuar quando chegamos a conhecer o Senhor. Ele nos libera e descobrimos que agora nos resulta impossível agir segundo as nossas próprias iniciativas. Nós devemos viver pela força de um outro, devemos receber tudo dele. Meus queridos amigos, eu creio que conhecemos nós mesmos até um certo ponto, mas demasiado frequentemente não trememos por aquilo que somos. Podemos dizer, com uma espécie de condescendência para com Deus, se o Senhor não quer isto, eu não posso fazê-lo, mas, em realidade, o nosso subconsciente afirma que podemos agir muito bem por nós mesmos, também quando o Senhor não nos pede nem nos dá a força para fazê-lo. Somos, demasiado a miúde, impulsionados a atuar, a pensar, a decidir, a manifestar a nossa força independentemente dele. Muitos cristãos entre nós hoje em dia são seres sobredesenvolvidos na alma. Somos demasiado grandes em nós mesmos, estamos dominados pela nossa alma. Quando nos encontramos neste estado, a vida do Filho de Deus está limitada em nós, e quase que obstaculizada em sua ação. A energia natural na obra de Deus. A força e a energia da alma se encontram em todos nós. Aqueles que estiveram na escola do Senhor rejeitam aceitar este princípio como um princípio de vida, desistem de viver segundo ele, não desejam ser dominados e não lhe permitem de ser a fonte de suas forças na obra de Deus. Mas aqueles que não foram instruídos por Deus confiam nelas, as utilizam, pensam que isso seja força. Tomemos, antes que nada, um exemplo evidente. Muitos são aqueles dentre nós que no passado arrazoaram desta forma: eis um homem de caráter amável, bom, dotado de uma inteligência clara, de um caráter seguro, que possui excelentes aptidões organizativas. Em nosso íntimo pensamos, se este homem fosse crente, quanta riqueza receberia a igreja? Se somente pertencesse ao Senhor, que valor representaria para sua causa? Porém, reflitamos um instante. Onde conseguiu este homem o seu bom caráter? De onde lhe vêm estas atitudes de bom organizador e a sua segurança de ação? Não do novo nascimento, porque ele não é ainda nascido de novo. Sabemos que todos nós somos nascidos da carne, portanto, é necessário nascer de novo. Mas o Senhor Jesus disse, a este propósito, que o que é nascido da carne é carne. Tudo aquilo que provém não do novo nascimento, senão da natureza, é carne, e somente pode dar glória ao homem, nunca a Deus. Esta declaração é amarga, mas verdadeira. Falamos do poder da alma ou energia natural. O que é esta energia natural? É simplesmente o que posso fazer, o que eu posso de mim mesmo, o que eu herdei em dons e recursos naturais. Não existe ninguém entre nós que possua esta força da alma, e a nossa primeira grande necessidade há de reconhecer sua natureza real. Tomemos por exemplo a inteligência humana. Eu posso ter por natureza um pensamento e um razoamento claro, bem estabelecido. Antes de meu novo nascimento, eu possuo por natureza, como alguma coisa que se desenvolveu em mim normalmente desde o meu nascimento natural. Mas a dificuldade surge aqui. Eu me converti, nasci de novo, uma obra profunda atuou em meu espírito, uma união essencial foi estabelecida com o Pai em meu espírito. Existem então duas coisas em mim: eu estou unido a Deus, com uma ligação que se estabeleceu em meu espírito, mas ao mesmo tempo carrego alguma coisa em mim que deriva ainda do meu nascimento natural. O que devo fazer com isto? A tendência natural é esta: eu exercia antes a minha inteligência com grande interesse na história, nos feitos, na química, nos problemas deste mundo, na literatura, na poesia. Consagrava todo o meu pensamento a alcançar aquilo que havia de melhor nestes estudos. Agora, os meus desejos mudaram, e eu utilizo hoje a minha mente, exatamente da mesma forma, nas coisas de Deus. Tenho então mudado o objeto do meu interesse, mas não mudei o meu método de trabalho. Eis a solução do problema. Os meus interesses foram completamente mudados, Deus seja louvado por isto, mas agora, para estudar a Epístola aos Coríntios e aos Efésios, realizo o mesmo empenho que antes adotava para estudar História ou Geografia. Mas este engenho não pertence à nova criação, e Deus não pode ficar satisfeito somente com esta mudança de interesse.
A dificuldade para muitos de nós reside no fato que mudamos a direção rumo à qual estavam voltadas as nossas energias, sem ter mudado a fonte destas energias. Veremos que existe uma quantidade de coisas deste estilo que transferimos do domínio natural para o serviço do Senhor. Consideremos o dom da eloquência. Existem homens que são oradores natos, eles podem apresentar um tema de forma convincente. Eles se convertem e nós, sem perguntar-nos qual seja a posição deles a respeito das coisas espirituais, os colocamos sobre um púlpito e os convertemos em predicadores. Os encorajamos para usar seus dons naturais para a predicação do Evangelho, e isto é ainda uma mudança do objeto, conservando a mesma fonte de energia. Esquecemos que, quando se trata dos recursos necessários para tratar das coisas de Deus, não é mais questão de valor efetivo, mas de origem, é necessário ver de qual fonte obtemos as nossas energias. Não se trata daquilo que fazemos, antes bem dos recursos que utilizamos e de quem dirige estas energias. O homem apto para ser utilizado por Deus, pode muito bem ser eloquente, mas existe o signo da cruz sobre essa eloquência, e no modo como a usa é evidente a marca da ação do Espírito de Deus. Nós não pensamos suficientemente na fonte de nossas energias, e pensamos demasiado no objetivo ao qual estão dirigidas, esquecendo que, para o Senhor, o fim não justifica os meios. O exemplo que se segue nos permitirá provar a verdade destes pensamentos. O Senhor é um excelente orador, pode falar com grande facilidade, de forma convincente sobre qualquer argumento, mas para as coisas práticas da vida não tem nenhuma aptidão. O Sr. B, ao contrário, é um orador mísero, não sabe nem sequer se expressar com clareza, e gira sempre em volta do seu argumento sem nunca atingir uma conclusão, porém, é um organizador cheio de recursos, competente em muitos campos, um homem prático. Estes dois homens se convertem e são verdadeiros crentes. Suponhamos agora que eu peça aos dois de tomar a palavra numa reunião, e que os dois aceitem. O que acontecerá? Eu pedi a mesma coisa aos dois homens, mas qual dos dois, segundo vocês, se preparará mais seriamente em oração? Certamente o Sr. B. Por quê? Porque é ciente de sua incapacidade oratória e sabe que não possui nenhum recurso natural sobre o qual se apoiar. Assim orará: Senhor, se tu não me dás a capacidade de fazê-lo, eu não poderei falar de ti. Sem dúvida o Senhor orará também, mas talvez não na mesma forma que o Sr. B, porque ele sabe que possui os recursos naturais. Suponhamos agora que eu peça a eles não de falar, mas de solucionar muitos problemas de caráter prático na reunião. O que acontecerá então? A sua posição recíproca estará exatamente invertida. Agora será o Senhor a quem orará intensamente sabendo bem de não ter nenhuma capacidade organizativa. Também o Sr. B orará, seguramente, mas não com a mesma insistência, porque, ainda reconhecendo ter necessidade de Deus, não tem a mesma consciência de incapacidade do Senhor pelas coisas práticas. Veem a diferença entre os dons naturais e os dons espirituais? Tudo aquilo que podemos fazer sem oração e sem uma constante dependência completa em Deus provém daquela fonte de vida natural que está em relação com a carne. É necessário compreender isto muito claramente. Certamente isto não significa que sejam qualificados para um particular trabalho somente aqueles que não têm os dons naturais para cumpri-lo. O ponto a ressaltar é este: quer nós possuamos dons naturais ou não, é necessário que conheçamos a obra da cruz, o que significa a morte de tudo aquilo que é natural e a nossa dependência completa no Deus da ressurreição. Invejamos demasiado facilmente o nosso próximo que tem algum dom natural, esquecendo que, se possuirmos nós mesmos algum dom, fora da ação da cruz, ele poderia facilmente ser um obstáculo àquilo que Deus tenta de manifestar em nós. Pouco tempo depois de minha conversão fui predicar o Evangelho nas favelas. Tinha recebido uma boa instrução e conhecia bem as Escrituras. Me considerava, então, bem preparado e capaz de ensinar a gente do campo, entre os quais havia muitas mulheres analfabetas. Mas, depois de algumas visitas, percebi que, apesar de sua ignorância, essas mulheres tinham um conhecimento íntimo do Senhor. Eu conhecia bem o livro que elas liam com dificuldade, mas elas conheciam bem aquele de quem falava o livro. Eu tinha uma riqueza na carne, elas tinham uma riqueza no espírito. Quantos cristãos hoje tentam de ensinar aos outros, como eu fazia então,
confiando maiormente na força de sua sabedoria humana. Achei, um dia, um jovem irmão jovem quanto aos anos, mas com um conhecimento profundo do Senhor. O Senhor o tinha conduzido através de muitas provas. Durante a nossa conversação lhe perguntei, irmão, o que o Senhor tem te ensinado realmente nestes dias? Ele respondeu, uma única coisa, que não posso fazer nada sem ele. Você quer dizer que verdadeiramente não pode fazer nada? Perguntei ainda. Bem, não, replicou ele, eu posso fazer muitas coisas. Mas é isto justamente o meu problema. Sabe, sempre tive tanta confiança em mim mesmo. Sei muito bem que posso fazer uma quantidade de coisas. Então perguntei, o que você quer dizer então, quando diz que não pode fazer nada sem ele? Ele respondeu, o Senhor me mostrou que posso fazer qualquer coisa, mas que ele declarou, sem mim nada podeis fazer. O resultado então é que tudo que fiz e posso fazer ainda sem ele não vale nada. É necessário chegar a esta compreensão. Eu não quero dizer que não se possam fazer muitas coisas, de fato, podemos. Nós podemos organizar reuniões, edificar igrejas, podemos ir até os confins da terra e fundar missões e podemos acreditar de obter fruto, mas lembremos a palavra do Senhor, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, Mateus 1, 5, 6, 13. Deus é o único autor legítimo do universo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, e o seu Santo Espírito é o único verdadeiro Criador em nossos corações. Tudo aquilo que vocês ou eu possamos projetar e pôr em obra sem ele tem a marca da carne e não alcançará nunca o domínio do Espírito, apesar de toda a seriedade com que invoquemos as bênçãos de Deus para o nosso esforço. Este estado de coisas pode se prolongar por anos e então poderemos pensar em cumprir um avanço aqui, um melhoramento lá, e talvez levar tudo sobre um plano melhor, mas não poderemos fazer nada de tudo isto. A origem de uma coisa determina seu destino, e o que é da carne na origem não poderá nunca se converter em espiritual, apesar de qualquer aperfeiçoamento. O que nasceu da carne é carne e nunca poderá ser outra coisa. Tudo aquilo que podemos cumprir por nós mesmos é nada aos olhos de Deus, e devemos aceitar a sua desaprovação e reconhecer que é mesmo nada. A carne para nada aproveita. João 6, 63. Somente aquilo que provém do alto pode subsistir. Nós não podemos compreender esta verdade, pelo simples fato que a sentimos dizer. É necessário que Deus nos ensine o que significa, colocando o seu dedo sobre uma coisa que ele vê e dizendo-nos, isto é natural, isto tem sua fonte na velha criação e não tem origem em mim, e portanto não pode subsistir. Até o momento em que Deus não intervenha desse modo, nós poderemos estar de acordo com o princípio, mas não poderemos compreendê-lo realmente. Poderemos aprovar esta verdade, e também jubilar-nos, mas não teremos verdadeiramente horror de nós mesmos. Um dia chegará no qual Deus abrirá os nossos olhos. De frente a uma situação particular deveremos reconhecer como de uma revelação, isto é sujo, é impuro, Senhor, eu vejo. Esta palavra pureza é uma palavra preciosa. Eu a relaciono sempre com o Espírito. A pureza representa uma coisa que é absolutamente do Espírito. A impureza significa confusão. Quando Deus abre os nossos olhos e nos mostra que a vida natural é uma coisa que Ele não poderá jamais utilizar em sua obra, percebemos que não podemos mais seguir certas doutrinas. Sentimos horror da impureza que existe em nós, mas quando estamos prevenidos acerca disto, Deus começa sua obra de liberação. Em seguida veremos como Deus proveu para esta liberação, mas devemos deter-nos ainda sobre o fato da revelação. A luz de Deus e o conhecimento. É evidente que se alguém está decidido a servir ao Senhor com todo o seu coração, sentirá a necessidade de luz. Somente quando foi escolhido por Deus, e tenta aproximar-se dele, sente quanto seja necessária esta luz. Existe em nós uma necessidade profunda de luz para conhecer o pensamento de Deus, para discernir aquilo que é do espírito do que é da alma, para discernir aquilo que é divino daquilo que é simplesmente humano, para discernir aquilo que é verdadeiramente celestial daquilo que é terreno, para distinguir a diferença entre as coisas espirituais e as carnais, para saber se é realmente Deus quem está dirigindo-nos ou se caminhamos detrás de nossos sentimentos, nossas impressões e nossas imaginações.
Quando tenhamos chegado ao ponto em que desejemos seguir a Deus em cada coisa, reconheceremos que a luz é a coisa mais necessária na vida cristã. Quando me encontro com irmãos e irmãs mais jovens, uma pergunta se repete sempre: como faço para saber se estou caminhando no Espírito? Como posso discernir se o impulso que existe em mim provém do Espírito Santo ou dos meus sentimentos? Parece que este problema seja a base da preocupação geral, mas alguns foram além. Tentam escavar neles mesmos, analisar-se, e fazendo isso entram numa escravidão mais profunda. Este comportamento é verdadeiramente perigoso para a vida cristã, porque não se poderá jamais prevenir a consciência interna através da árida senda da autoanálise. Não está escrito em parte nenhuma da palavra de Deus que devamos examinar o estado interior. Isto nos conduzirá somente à dúvida, ao desequilíbrio, à desesperação. É verdade que devemos conhecer nós mesmos, que devemos saber o que acontece dentro de nós. Não temos o direito de repousar num paraíso de loucos, nem de andar por uma falsa senda sem saber que está errada, nem de ter uma vontade dirigida para o mal, pensando que seja a vontade de Deus. Mas este conhecimento de nós mesmos não pode vir olhando dentro de nós e analisando os nossos sentimentos, nossos objetivos e tudo aquilo que se passa em nós, para tentar de compreender se caminhamos na carne ou no espírito. Temos nos Salmos muitos versículos que iluminam este tema. O primeiro encontra-se no Salmo 36, 9, na tua luz vemos a luz. Eu penso que este seja um dos versículos mais bonitos do Antigo Testamento. Há aqui duas luzes. Existe tua luz, e quando entramos nesta luz, nós vemos a luz. Há uma diferença entre estas duas luzes. Podemos dizer que a primeira é objetiva e a segunda é subjetiva. A primeira luz é a que pertence a Deus e que é derramada sobre nós, a segunda é o conhecimento que recebemos daquela luz. Na tua luz vemos a luz, conheceremos alguma coisa, teremos certeza, veremos. Nenhum exame interior poderá nunca conduzir-nos a esta clareza. Não, é quando a luz nos vem de Deus que vemos. Isto parece tão simples. Se quisermos estar seguros que o nosso rosto está limpo, o que fazemos? O apalpamos cuidadosamente com as mãos? Certamente não. Pegaremos um espelho e nos olharemos à luz. Nesta luz tudo ficará claro. Nós não veremos jamais tocando ou analisando. A revelação vem somente da luz de Deus que penetra em nós. E quando entrou em nós não é mais necessário perguntar se uma coisa é boa ou ruim, o sabemos. Lembrem também daquilo que escreveu o autor do Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Percebem, em verdade, o que significa este pedido? Não significa certamente que eu investigo a mim mesmo. Sonda-me, significa tu investiga-me. É desta forma que nos chega a luz. É preciso que Deus entre em mim para investigar-me, não cabe a mim fazê-lo. Mas isto não quer dizer que eu devo avançar cegamente, sem me preocupar do meu verdadeiro estado. Não é este o ponto. O que importa é isto: enquanto os meus exames de consciência me digam que muitas coisas devem ser reparadas, eles não irão nunca debaixo da superfície. O verdadeiro conhecimento de mim mesmo não vem do meu investigar-me, mas de que Deus me investigue. Talvez vocês perguntem, o que significa, de modo prático, ver a luz? Como se pode realizar? Como podemos ver a luz pela sua luz? Aqui o salmista vem ainda em nossa ajuda: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 139, 130. Nas coisas espirituais somos todos simples. Nós dependemos de Deus que nos dá a inteligência, e a necessitamos, particularmente no que concerne a nossa verdadeira natureza. E a palavra de Deus opera sempre oportunamente. No Novo Testamento, o versículo que afirma isto da maneira mais eficaz se encontra na Epístola aos Hebreus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4, 12, 13. Sim, é a palavra de Deus, a penetrante escritura da verdade que responde a todos os nossos interrogantes.
É ela que discerne os nossos motivos e define para nós sua verdadeira fonte, na alma e no espírito. Com isto, penso que agora poderemos passar do aspecto doutrinário do problema ao seu aspecto prático. A maior parte de nós, estou seguro, deseja ter uma vida íntegra diante de Deus. Nos aperfeiçoamos e não discernimos nada demasiado irreparável em nós. Procedendo ainda, reconhecemos a verdade daquela asserção: as tuas palavras são uma revelação que nos ilumina. Deus utilizou um dos seus servos para colocar-nos de frente à sua palavra, e esta palavra penetrou em nosso coração. Ou talvez nos tenhamos colocado diante de Deus, esperando que ele falasse de repente, em nosso pensamento, ou ainda na página que estava diante de nós, a sua palavra nos alcançou com poder. Então vemos alguma coisa que não tínhamos observado antes. Nos sentimos culpados. Sabemos exatamente o que há de errado em nós, e alçamos o nosso olhar ao Senhor para confessá-lo: Senhor, eu vejo a impureza, a confusão. Como eu estava cego! E pensar que por tantos anos permaneci neste erro, sem jamais percebê-lo. A luz entra em nós e então vemos a luz. A luz de Deus se reflete em nós e é verdade que cada conhecimento de nós mesmos nos chega deste modo. Pode ser também que certas revelações não nos cheguem sempre das Escrituras. Alguns de nós conhecemos santos que tinham um semelhante conhecimento do Senhor, e orando ou falando com eles, na luz de Deus que deles se irradiava, achamos alguma coisa que não tínhamos jamais imaginado antes. Eu conheci uma destas pessoas que está agora com o Senhor, e a lembrança que conservei dela é a de uma crente iluminada. Bastava que entrasse em seu quarto para ter imediatamente consciência da presença de Deus. Naquele tempo eu era muito jovem, tinham-se passado somente 2 anos de minha conversão e tinha uma quantidade de projetos, de belíssimos pensamentos, de planos para apresentar à aprovação do Senhor, sem coisas que eu achava seriam maravilhosas se pudessem ser realizadas. Fui diante dela com todas aquelas coisas, para tentar persuadi-la e explicar-lhe que precisava fazer isto ou aquilo. Antes que eu pudesse falar, ela me disse somente alguma palavra, da forma mais natural. Então, a luz brilhou e eu me senti imediatamente confuso. Todo o meu desejo de fazer e o meu projetar se revelaram somente naturais, cheios de humanidade. Então aconteceu uma coisa. Fui levado ao ponto de ter que dizer: Senhor, meus pensamentos estão baseados somente em atividades humanas, mas há aqui alguém que, ao contrário, não se preocupa com nada, ensina-me a imitá-la. Ela tinha só uma razão de ser, um único desejo, e era para Deus. Sobre a primeira página de sua Bíblia estava escrita esta frase: Senhor, eu não quero nada para mim mesma. Sim, vivia somente para o Senhor. Quando encontrem uma pessoa que age assim, acharão sempre que ela está imersa na luz, e que aquela luz ilumina os outros. Aquele é o verdadeiro testemunho. A luz obedece a uma única lei, aclara as coisas onde penetra. Esta é a única condição que impõe. Nós podemos rejeitá-la, é a única coisa que ela teme. Mas se nos abrimos e nos abandonamos a Deus, Ele se revelará. As dificuldades acontecem quando temos em nós zonas fechadas, ângulos hermeticamente cerrados em nosso coração, onde pensamos com orgulho ter a razão. A nossa derrota consiste então menos no fato de que erramos que em não saber que erramos. O erro pode ser uma questão de força natural, a ignorância é questão de luz. Podem ver a força natural nos outros, mas eles não podem vê-la em si mesmos. Oh, como temos necessidade de sermos sinceros e humildes, e de abrir-nos diante de Deus. Aqueles que são abertos, podem ver. Deus é luz, e nós não podemos viver em sua luz e permanecer fechados. Repetimos ainda com o salmista: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, Salmo 43:3. Nós agradecemos a Deus porque hoje mais que antes o pecado é colocado diante da consciência dos cristãos. Em muitos lugares os olhos dos crentes foram abertos para ver que a vitória sobre o pecado é importante na vida cristã, e em consequência muitos caminhamos mais perto de Deus para procurar nele a liberação. Louvamos o Senhor por cada movimento que nos aproxima mais dele, por cada movimento que nos reconduz a uma verdadeira santidade diante de Deus. Contudo, ainda não é suficiente. Existe uma coisa que deve ser curada e é a vida mesma do homem, não somente seus pecados.
No centro do problema está a energia de sua alma, a força que o move. Fazer alguma coisa do pecado ou ainda da carne em suas manifestações naturais é continuar a permanecer na superfície, não alcançar a raiz da questão. Adão não fez entrar o mundo no pecado cometendo assassinato. Isto aconteceu depois. Adão deixou entrar o pecado escolhendo ter uma alma desenvolvida a ponto de poder caminhar sozinho, independente de Deus. Quando, ao contrário, Deus cria para sua glória uma raça de homens que será um instrumento de que se servirá para cumprir seu plano no universo, esta raça constituirá um povo cuja vida, cujo próprio alento dependerá dele. Ele será para eles a árvore da vida. A necessidade que eu sinto sempre mais forte em mim mesmo é a de crer que todos nós, como filhos de Deus, devemos pedir a verdadeira revelação de nós mesmos. Repito, não entendo com isso examinar-nos continuamente a nós mesmos, perguntando-nos, isto é da alma ou do espírito? Isto não nos conduzirá a nada, é somente escuridão. Não, as Escrituras nos mostram como os santos chegaram a um conhecimento deles mesmos. Foi sempre por uma luz proveniente de Deus, e essa luz é Deus mesmo. Isaías, Ezequiel, Daniel, Pedro, Paulo, João, todos eles chegaram a um conhecimento de si mesmos porque o Senhor fez resplandecer sua luz sobre eles e aquela luz produziu revelação e conhecimento. Nós não conheceremos nunca suficiente como o pecado seja odioso e como a nossa natureza seja enganosa até que Deus não nos tenha iluminado com a sua luz. Eu não falo de uma sensação, mas de uma revelação interior do Senhor mesmo, através de sua palavra. Esta irrupção da luz divina faz por nós o que a doutrina sozinha não poderá jamais fazer. Cristo é a nossa luz, e é a palavra vivente. Quando lemos a Escritura, esta vida nele nos traz a revelação. E a vida era a luz dos homens. Uma semelhante luz pode não penetrar de repente por completo, mas gradualmente, mas ela será sempre mais clara e penetrante, até que vejamos a luz de Deus e toda a confiança em nós desapareça. Porque a luz é o que há de mais puro no mundo. Ela purifica, esteriliza, elimina o que não deve existir. Em sua claridade, a divisão de juntas e medulas converte-se num fato para nós e cessa de ser um ensino. Experimentamos temor e tremor à medida que compreendemos a corrupção da natureza humana, o odioso de nosso eu, e a verdadeira ameaça que para a obra de Deus tem a vida de nossa alma e a energia não controlada pelo seu Espírito Santo. Como nunca antes, vemos agora quanto é necessário da ação severa de Deus em nós, se Ele deve utilizar-nos, e sabemos que sem Ele somos servos completamente inúteis. Mas aqui a cruz, em seu significado mais amplo, vem ainda em nossa ajuda e procuraremos agora compreender um aspecto de sua obra que toca e resolve o problema de nossa alma. Porque somente uma compreensão completa da cruz pode conduzir-nos àquela posição de dependência que o Senhor Jesus voluntariamente aceitou quando disse, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.